Olá pessoas, tudo bem com você? Bom, eu sou a Kézia Ribeiro e nesse vídeo aqui, que é o 6º de 9, nós vamos falar um pouquinho sobre a prestação de contas em si, a documentação, o que é preciso, o que pode, o que não pode. E aí eu vou explicar para vocês, respondendo as perguntas mais comuns e as maiores dúvidas da galera, assim, relacionadas diretamente à prestação de contas. Tá bom? Vamos lá! Bom, pessoal, essa aula aqui é sobre a prestação de contas do PDD básico, mas tudo que eu falar aqui também serve para as outras prestações. Tá, Kézia, mas o que é a prestação de contas? Bom, de maneira simplificada, a prestação de contas pode ser definida como a demonstração do que foi feito com os recursos públicos que foram transferidos a uma entidade num determinado período. No caso do PDD, trata-se de apresentar à comunidade escolar e aos órgãos competentes os valores recebidos pela entidade num dado ano, as despesas realizadas nesse período e os eventuais saldos a serem reprogramados para o uso no ano seguinte, para demonstrar se os recursos foram corretamente empregados e se os objetivos do programa e das suas ações foram alcançados. Então, para facilitar esse procedimento, o FNDE disponibiliza formulários com campos para indicação de informações consideradas indispensáveis para a avaliação das contas das entidades. As entidades devem fazer prestação de contas sempre que tiverem recebido recursos do PDD ou de qualquer uma de suas ações naquele ano, ou ainda se tiverem saldos de recursos reprogramados de anos anteriores, ainda que não tenham recebido novos repasses. É importante frisar que a prestação de contas é obrigatória, mesmo se os recursos não tiverem sido utilizados naquele período. Nesse caso, basta informar que os recursos disponíveis não foram utilizados e que serão reprogramados para o uso no ano seguinte. Bom, aí vocês podem me dizer, ok, Kézia, entendi tudo bem. Mas olha só, eu queria saber quais são as formas e os prazos de encaminhamento dessas prestações de contas. E quem vai analisar isso? Quem vai julgar se isso está regular ou não? Vamos lá. As unidades executoras próprias, as UECs, associações de pais e mestres, conselhos escolares, caixas escolares, etc., elas devem encaminhar essas prestações de contas até o último dia útil de janeiro do ano subsequente ao do recebimento dos recursos, fisicamente, por meio de papel, acompanhada dos formulários e de toda a documentação comprobatória da destinação dada aos recursos, para a Prefeitura Municipal ou então também para a Secretaria de Educação. Isso aí vai depender da vinculação da escola, ok? Agora, as entidades executoras, que são as EECs, que são as prefeituras ou as secretarias estaduais e distrital de educação, devem encaminhar essas prestações de contas até o dia 30 de abril do ano subsequente ao do recebimento dos recursos eletronicamente, por meio do Sistema de Gestão de Prestações de Contas, que é o famoso SIGPC, ao FNDE. Bem, apenas as prestações de contas anteriores a 2012 devem ser remetidas exclusivamente em meio físico ao FNDE, ok? Tá bom, Kézia, entendi tudo, mas que documentos são necessários para fazer essas prestações de contas? Me diz. Bom, a prestação de contas das UECs a ser enviada à Prefeitura ou Secretaria de Estado de Educação deve ser constituída, primeiro, do demonstrativo da execução da receita e da despesa e de pagamentos efetuados. Segundo,
da conciliação bancária, no caso de ter ocorrido despesas cujos débitos na conta bancária ainda não foram lançados e não foram lançados até o dia 31 de dezembro, ok? Terceiro, dos extratos bancários da conta corrente em que os recursos foram depositados, assim como das aplicações financeiras, beleza? Quarto, de outros documentos que concorram para a inequívoca comprovação da destinação dada aos recursos, como atas de reuniões do colegiado escolar, pesquisas de preço, notas fiscais, recibos, cópias de cheque, tudo que servir para comprovar alguma coisa, beleza? Bom, as prestações de contas das entidades mantenedoras e das entidades executoras a serem encaminhadas ao FNDE devem ser feitas diretamente no Sistema de Gestão de Prestação de Contas, que é o SIGPC, mediante o lançamento dessas informações requisitadas sobre a execução dos recursos. Assim, os documentos físicos, que são os extratos bancários, notas fiscais, recibos, processos de licitação, se for o caso, etc., não precisam ser enviados ao FNDE fisicamente, exceto se forem solicitados pelo órgão, devendo ser guardados na sede da entidade gestora dos recursos, na escola. Outro aspecto a ser considerado para julgamento das prestações de contas é verificar se as decisões sobre o uso dos recursos foram tomadas com a participação da comunidade escolar. Geralmente, essas evidências podem ser obtidas pela leitura de atas de reuniões do colegiado escolar. Então, gente, devemos acrescentar às nossas prestações de contas as atas de reuniões feitas com a comunidade escolar. Certo, okay. Kézia já tem conhecimento do que eu devo colocar. Mas e agora? Que aspectos devemos considerar pelas entidades executoras para análise e julgamento das prestações de contas das UECs? Bom, além da tradicional averiguação contábil das contas, em que será avaliada a correção dos registros das receitas e despesas, comparando as informações dos formulários com os extratos bancários e os outros documentos comprobatórios, deverá ser analisado se os procedimentos para a execução dos recursos cumpriram com as normas estabelecidas pelo FNDE. E é de grande importância ainda verificar se as despesas realizadas concorreram para o alcance dos objetivos do programa ou da ação e se foram também propiciados benefícios ao seu respectivo público-alvo. Certo, Kézia? Agora eu já sei sobre isso. Vocês podem estar perguntando, mas aí vocês me perguntam, Kézia, o que acontece se a prestação de contas não for feita? Olha, gente, diversas são as consequências para aqueles que se omitem no dever de prestação de contas, sendo as principais: letra A, a suspensão dos repasses do PDDE e de suas ações às entidades; letra B, a inscrição das entidades e de seus dirigentes em cadastros de inadimplentes; letra C, a instauração de processo administrativo e, se for o caso, judicial em desfavor dos responsáveis, com vistas à restituição dos valores e, ainda por cima, corrigidos monetariamente. Letra D, o impedimento dos responsáveis de licitarem ou contratarem com a administração pública. Letra E, a inabilitação dos responsáveis para exercerem cargo ou função pública, inclusive os cargos eletivos. E a letra F ainda, a penhora dos bens dos responsáveis pela omissão para garantir o ressarcimento dos valores corrigidos monetariamente. Sério isso. Aí vocês me perguntam, Kézia, se a entidade perdeu o prazo para enviar a prestação de contas, o envio ainda será aceito? Olha, vai ser aceito sim. No entanto, a entidade deve procurar resolver a situação com a maior brevidade possível, pois enquanto a pendência não for regularizada, os repasses ficarão suspensos. Olha, além disso, os gestores que não enviarem a prestação de contas poderão ser responsabilizados civil,
administrativa e penalmente pela omissão. Bom, Kézia, já entendi, eu tenho que levar isso muito a sério. Mas olha só, deixa eu te explicar. Se a entidade recebeu recursos referentes a 2016, mas o dinheiro só foi acreditado em 2017, qual ano que eu devo considerar para elaborar a prestação de contas? Bom, vou explicar para vocês. A prestação de contas deve ser feita considerando o ano em que os recursos foram efetivamente creditados nas contas bancárias das entidades. Assim, se o dinheiro correspondente ao ano de 2016 foi depositado na conta bancária em janeiro de 2017, por exemplo, esse passa a integrar a prestação de contas de 2017. Dessa forma, não se deve fazer referência a esses recursos na prestação de contas de 2016, mas somente na prestação de contas de 2017. Ok? Kézia, se a entidade não recebeu recursos em 2016, mas tinha saldo reprogramado, é preciso fazer prestação de contas? Se sim, como fazer esses registros no SIGPC se nele não aparece campo específico para esse fim? Olha, sim, é obrigatório sim. A obrigação de prestar contas existe sempre que a entidade tiver nas suas contas quantias financeiras do PDDE e de suas ações agregadas, seja qual for o valor monetário. Ainda que a entidade não tenha recebido repasses em 2016, se ela possuir saldos de anos anteriores, deve prestar contas sim, referente a 2016 da destinação dada a estes saldos. Kézia, agora eu te pergunto, como saber se a prestação de contas do PDDE de uma entidade está em dia? Como que eu sei? Vou explicar para vocês. Qualquer pessoa poderá verificar a situação de prestações de contas das entidades beneficiárias dos recursos do PDDE e de suas ações agregadas. Para isso, basta acessar o site do órgão no endereço www.fnde.gov.br e clicar no banner Prestação de Contas, Acesso Público. Kézia, mas mais uma vez eu vou te perguntar, em que entregar os recursos do PDDE? Nós já falamos sobre isso em vídeos anteriores. Os recursos do PDDE devem ser utilizados para adquirir bens e contratar serviços que contribuam para o funcionamento e melhoria da infraestrutura física, bem como para o desenvolvimento de atividades didático-pedagógicas das escolas. Para tanto, podem ser empregados, entre outras finalidades, na compra de material de consumo, que é material de limpeza, papelaria, suplementos de informática, etc. Material permanente, quando receberem recursos de capital, e também, se for o caso, pagar despesas cartorárias decorrentes de alterações de estatutos ou recomposição de membros de unidades executoras. Ok, Kézia, entendi. Mas agora, o que eu não posso, o que não é permitido comprar com os recursos do PDDE? Não é permitido empregar os recursos do PDDE para implementar ações que já estejam sendo financiadas pelo FNDE. Assim, o dinheiro do PDDE não pode ser utilizado, por exemplo, para compra de livros didáticos de literatura já distribuídos pelo FNDE por meio dos programas do Programa Nacional do Livro Didático e do Programa Nacional Biblioteca da Escola, PNLD e PNBE, respectivamente. Bom, os recursos do PDDE também não podem ser usados em gastos de pessoal, salário, férias, 13º, diárias e passagens, etc. Pagamento de agente público, dativa, tarifas bancárias e tributos, exceto os que já forem incidentes sobre os bens adquiridos e os serviços contratados. Outros exemplos de despesas consideradas incompatíveis com os propósitos do PDDE são os gastos com festividades, comemorações, coquetéis, recepções, prêmios, presentes que não tenham finalidades pedagógicas, bem como transporte para atividades administrativas, reformas de grande porte e ampliação de áreas construídas, e também de despesas de qualquer espécie que caracterizem auxílio assistencial ou individual. Por exemplo, uniformes, materiais escolares, etc. Ok, Kézia, eu já entendi. Agora mais uma perguntinha.
Posso utilizar os recursos de capital em despesas de custeio e vice-versa? Não! É vedada a destinação de recursos de capital para a realização de despesas de custeio e vice-versa. Não pode! Se isso acontecer, a entidade deve submeter justificativa à avaliação do órgão responsável pela análise de sua prestação de contas. No caso das unidades executoras, por exemplo, caberá à Secretaria de Educação Estadual ou do Distrito Federal ou à Prefeitura Municipal, conforme a vinculação da escola, avaliar se a justificativa é pertinente. E se esses órgãos entenderem que sim, deverão lançar as despesas da forma como foram realizadas no Sistema de Gestão de Prestação de Contas, o SIGPC, para posterior envio ao FNDE. Agora, se eles entenderem que não, as despesas deverão ser registradas no SIGPC como não aprovadas e a unidade executora terá que devolver os recursos para os cofres públicos por meio de Guia de Recolhimento da União, a famosa GRU. Entendido? Tá bom, Kézia, eu entendi. Agora, quanto que é necessário fazer a doação de bens permanentes adquiridos com os recursos do PDDE e de suas ações agregadas? Olha, sempre que uma unidade executora própria adquirir ou produzir bens permanentes com os recursos do PDDE e de suas ações agregadas, deve efetivar a doação dos bens para o patrimônio do município ou do estado, conforme a vinculação da escola, né? Para tanto, a unidade executora deve preencher o termo de doação, especificando os bens adquiridos, os seus valores monetários, os comprovantes fiscais da compra, bem como a escola beneficiária dos bens, a qual será responsável pela guarda e a conservação desse patrimônio. Bom, esse termo deverá ser remetido ao setor da Prefeitura ou à Secretaria de Estado de Educação, responsável pela gestão patrimonial do ente federado, logo após o recebimento do bem na escola, ok? Bom, após receber o termo de doação, o setor competente deverá, mediante tombamento, incorporar os bens doados ao patrimônio do ente federativo e encaminhar para as escolas as plaquetas ou as etiquetas, com os números de identificação patrimonial, as quais deverão ser afixadas nos respectivos bens, ok? Olha, vale destacar que a incorporação do bem ao patrimônio do ente federado não significa que o bem será retirado da escola, tá? Isso só poderá acontecer se a unidade de ensino beneficiária do bem for extinta ou paralisada, ou se for considerado que o bem não tem mais utilidade para a escola, tá bom? Ah, entendi, Kézia, entendi. Mas deixa eu te fazer mais uma perguntinha. O que eu vou fazer com os equipamentos ou os mobiliários adquiridos com os recursos do PDDE e que não tem mais nenhuma utilidade para a escola? O que eu faço? Se a escola é pública, deve procurar a área de gestão patrimonial do município ou do estado, conforme o caso, para se informar dos procedimentos para o descarte de bens inservíveis ou então para a transferência desses bens para outras unidades de ensino, tá bom? Mesmo que o bem tenha sido adquirido ou produzido com recursos do PDDE ou de suas ações agregadas, é possível descartá-lo ou transferi-lo para outra unidade de ensino, desde que seja atestado que o bem é inservível para aquela escola, ok? Bom, a destinação a ser dada ao bem geralmente depende, do seu estado de conservação, dos custos da manutenção daquele bem e, caso apresente defeito, das possibilidades, de custos de recuperação. Por esse motivo, o órgão patrimonial do ente federado deverá avaliar com a escola se o bem pode ser aproveitado em outra unidade escolar ou se deve ser alienado ou descartado,
Caso o ente federado não tenha normatizado esse procedimento, pode-se tomar como referência a legislação federal, que regulamenta, o reaproveitamento, a movimentação, a alienação e outras formas de desfazimento do material no âmbito da administração pública federal. Bom, pessoal, falei bastante, mas ainda tem mais aula por aí. Esta foi a aula 6 e eu espero que você tenha gostado dessa aula. Na próxima aula, a aula 7, nós vamos falar mais um pouquinho sobre o PTDE, tá bom? Eu aguardo vocês lá. Tchau, tchau!